Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou te mostrar como comer tomate pode mudar a sua vida em termos de saúde. Você vai descobrir que ele é muito mais do que uma carinha bonita na sua mesa, é verdade. E o melhor, vamos explorar todos os benefícios do tomate embasados em artigos científicos confiáveis, passar a você as recomendações e também as contraindicações, porque apesar dele ser saudável, tem pessoas que não podem ou não devem consumir. Então vamos lá? Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Desde já, tasca lá aquele like e se inscreva no nosso canal. Um fato curioso a respeito do tomate é que no passado algumas pessoas acreditavam que ele era perigoso para a saúde. Dá para acreditar? Esse mito se deve ao fato de que os primeiros tomates cultivados na Europa eram de fato uma variedade com alto teor de alcaloides, tóxicos também para a saúde. Alcaloide é um tipo de um remedinho que anestesia a dor, mas também é viciante e também pode maltratar ou intoxicar o seu fígado. Tranquilinho, né? E com o tempo, o que aconteceu é que foram selecionadas variedades mais seguras para o consumo, tornando o tomate um alimento mais popular. E agora, nada venenoso. Tirando por conta dos agrotóxicos, né, gente? Alguns estudos mostraram que o consumo regular de tomate está associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares até ataque cardíaco ou acidentes cardiovasculares e cerebrais. Mas você sabe por que de tudo isso? Acontece que os tomates são ricos em licopeno. Acho que você já ouviu falar do licopeno, né? E esse licopeno é um poderoso antioxidante que ajuda a reduzir a oxidação do colesterol ruim, do LDL, e também ajuda a prevenir as placas nas artérias. Outra ação do licopeno é contra o câncer. Muitas pesquisas mostraram que o consumo regular de tomate pode estar relacionado sim à redução do risco de certos tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é o mais famoso, mas também trata ou reduz o câncer de pulmão e o câncer de estômago, você acredita? Assim, quanto mais tomate você come, menos chances de adquirir doenças cancerígenas você vai ter. E o licopeno atua também como um poderoso antioxidante neutralizando, acabando com os radicais livres, protegendo as suas células do corpo. Não é interessante? O papel do licopeno é uma defesa natural que está no tomate. Olha, um outro nutriente presente no tomate é a luteína e ela tem um papel também fundamental na saúde dos olhos. Estudos mostraram que a luteína pode ajudar a prevenir as doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular e as cataratas, e que o consumo regular de tomate pode contribuir para a proteção dos olhos e a prevenção da visão no longo do tempo. Não é incrível? E o tomate também é rico em vitamina C, que atua como antioxidante e fortalece o nosso sistema imunológico. E a vitamina C também ajuda na produção de colágeno, que é importante para a saúde da pele, dos ossos, para os tecidos, também é importante para deixar a nossa carinha esticada e bonitona, né? E contribui para a absorção do ferro. Brincadeiras à parte, o negócio é o seguinte, o colágeno é que deixa o nosso rosto totalmente preenchido, sem rugas. Por isso que ele melhora a aparência de uma pele envelhecida. Por isso você tem que comer tomate, hein? E o tomate também tem a vitamina A, só que é na forma de carotenoides, assim como o licopeno. E a vitamina A é muito importante para a saúde dos olhos e promove uma boa visão. Além de tudo, ela também tem o papel de elevar a nossa saúde, a saúde da pele e o seu sistema imunológico. E o tomate tem também o potássio, que é um mineral essencial para a boa formação dos músculos e nervos e é ideal para todas as idades, para evitar as famosas cãibras. Viu? Quem tem cãibra aí tem que comer tomate. Conheço uma pessoa aí da minha família que tem, você está assistindo é para você. E também, gente, favorece o controle da pressão arterial saudável, ajuda a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Uma coisa que o tomate tem, gente, que ele é muito rico, vamos ver se adivinha. É em água. Quem acertou, parabéns. O importante da água no tomate é que ela favorece as ações metabólicas das nossas células. Ou seja, a água também ajuda na hidratação do corpo e favorece todas as reações que a gente precisa para ter energia, para respirar, para assimilar nutrientes. E ele também é fonte de fibras, que são muito importantes para a nossa saúde digestiva. As fibras é que auxiliam no bom funcionamento do intestino e elas promovem aí em você a saciedade
e ajudam a controlar os níveis de colesterol no sangue. Você pode perceber que ele é um alimento bem completo, não é mesmo? Dá ao nosso organismo os melhores nutrientes e ainda fornece água e fibras, que tratam quase todas as condições do intestino, evitando a prisão de ventre, também o câncer de cólon e o câncer do intestino. Mas além desses nutrientes, o tomate também tem outras vitaminas do complexo B, como a tiamina, que é a B1, a riboflavina, que é a B2, a niacina, que é a B3, são importantes para o metabolismo energético e o funcionamento adequado do nosso sistema nervoso. E fazem bem também, resuminho da ópera, para os cabelos, para a pele e para as unhas. Viu, moças e rapazes? Me conta uma coisa, você tira as sementes do tomate antes de comer? Olha que coisa, as sementes do tomate são uma fonte adicional de nutrientes. Tem fibras, proteínas, gorduras saudáveis e até alguns minerais. E o interessante é que existe mais de 10.000 variedades de tomate cultivadas em todo o mundo, você acredita? E essa diversidade se deve às diferentes condições climáticas, as preferências culinárias de cada região, de cada tradição, desde os pequenos tomates cerejas até os suculentos tomates beef stick, há uma infinidade de opções para você escolher e saborear. Giba, mostra aqui para mim alguns tipos de tomates, vê se não apronta, tá bom? E aí, afinal, qual é a quantidade de tomate que a gente deve consumir diariamente? Você sabe? Bom, a verdade é que não existe uma quantidade diária recomendada específica, né, para o consumo de tomate, porque as necessidades individuais podem variar. É mais ou menos assim. Você precisa tratar de alguma doença que eu falei ou precisa evitar? Se sim, então consuma 2 tomates todos os dias, 2 vezes ao dia. Caso a resposta seja não, então consuma de 1 a 2 tomates uma vez ao dia. As diretrizes alimentares gerais recomendam incluir uma variedade de frutas, vegetais na dieta também e incluem o consumo regular de tomate. Então você vai associar o tomate na sua dieta normal. Não esquece de tomar água, não esquece de comer outros alimentos saudáveis. Então, tem alguém que não pode consumir tomate? Pior que tem, viu, gente? Segue comigo para você descobrir quem são essas pessoas. A primeira classe de pessoas que não podem consumir o tomate são aqueles que possuem alergia ou sensibilidade. Os sintomas podem incluir coceira, inchaço, erupção cutânea, o desconforto gastrointestinal também e o pior, que é a dificuldade respiratória. Por esse motivo que você deve prestar atenção nas crianças e ir devagar na introdução do tomate. Pessoas que apresentam problemas de refluxo ácido devem evitar, porque o tomate é naturalmente ácido e o que pode agravar os sintomas do refluxo. Se você tiver essa condição, pode ser necessário limitar ou evitar o consumo de tomate ou até tratar o seu problema e depois voltar a consumir. Legal? As pessoas que têm cálculos renais ou propensão a ter devem evitar o tomate por conta dos oxalatos presentes, né? E esse fator pode aumentar o risco de formação dos cálculos renais em algumas pessoas que têm predisposição. Se é o seu caso, você deve evitar. Quem já tirou a sua vesícula, já teve propensão, mas já tirou a sua vesícula, pode comer tomate. Agora, quem faz uso de anticoagulantes como a varfarina não deve consumir tomates em excesso, né? Principalmente molhos, por conta de uma substância chamada cumarinas, que podem interagir com a sua medicação, causando alguns efeitos adversos, tá? O ideal é que vocês falem com o seu médico a respeito das quantidades limites, né, do consumo de tomate, tá bom? Só mais uma curiosidade, você sabia que tomate não é um legume? É uma fruta? Apesar de ser amplamente utilizado como um vegetal, o tomate é classificado cientificamente como uma fruta. Isso porque ele se desenvolve a partir do ovário da flor e possui sementes. E o tomate é frequentemente considerado um vegetal por conta do seu sabor e no uso das refeições salgadas. Mas essa informação só serve mesmo para você não ser pego de surpresa pela criançada que estão chegando na escola e aprendendo coisas interessantes, inteligentes e não te pegar desprevenido. Legal? Essa, sem dúvida, é uma pegadinha e não caiam nessa. E aí, pessoal, ficaram impressionados com os benefícios e as curiosidades do tomate? Eu espero que tenham gostado. Só faça uma coisa, lembre-se de incluir o tomate numa dieta regular para desfrutar todos os benefícios para a sua saúde. Não comer só tomate, né? Faça uma adequação, uma dieta bem saudável. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse sobre alimentação saudável. Você que gostou desse vídeo, quer saber mais como aplicar o tomate na sua vida diária, na sua culinária, então acompanhe os nossos e-books. Para vocês que já nos acompanham, sabem que nós temos diversos e-books, todos gratuitos. E agora nós estamos lançando um e-book para cada benefício que a gente vai falando aqui no vídeo, com receitas aplicáveis, com receitas fáceis, para você se valer de todos esses benefícios agora com cardápio maior. Legal? Não deixem de acessar. Esses e-books, pessoal, têm um valorzinho especial e eles estão sendo utilizados, a sua venda está sendo utilizada para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso canal, do nosso material apresentado para você. Então, quando você comprar um e-book, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e a trazer mais informações benéficas para vocês, tá bom? Mas para todos que chegaram até aqui, minha enorme gratidão, um grande abraço e até a próxima.